Olá a todos que nos assistem e escutam por meio das plataformas de áudio. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rádio Ciência. O meu nome é Sara Lambert e eu sou estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. E hoje quem me acompanha é meu colega Samuel Reis. Olá, Sara. É um prazer estar aqui com você em mais um episódio. Sou estudante de Direito na UFOP e hoje as nossas entrevistadas são a autora e a orientadora da dissertação de mestrado Branquitude e o Ensino Superior, Reflexos e Desafios na Docência, publicado em 2020. O artigo ele trata sobre o conceito de raça, os reflexos da branquitude presentes na docência de ensino superior e as contribuições da psicologia e da psicanálise brasileira nos estudos sobre o tema das relações étnico-raciais e da psique. Antes de começar, vamos conhecer nossas convidadas. Hoje contamos com a presença da pesquisadora Adelina Malvina Barbosa Nunes, mestra em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal de Ouro Preto e sua orientadora em dissertação de mestrado, professora Margarete Diniz, psicóloga, psicanalista, mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e professora adjunta de Psicologia da UFOP. Muito obrigada pela participação e pela disponibilidade das duas. E aí a gente abre o espaço para vocês fazerem suas considerações iniciais. Olá, Sara. Olá, Samuel. Olá, Margarete, orientadora. Que bom encontrar vocês. Obrigada pelo convite. Vamos conversar. Boa tarde a vocês. Também agradeço o convite para essa conversa tão importante aí, né, com um tema tão necessário e urgente aí na nossa pauta brasileira. Muito obrigada. Adelina, começando então o nosso papo, né? O objetivo da sua dissertação foi identificar os reflexos da branquitude presentes na docência de ensino superior. E o campo da sua pesquisa foi a UFOP, né? Eu queria que você explicasse para a gente o que isso significa e de que forma os reflexos da branquitude se apresentam na relação profissional de docentes brancos e não brancos aqui na universidade. Esses aspectos da pesquisa que envolve essa relação mais entre os pares, Sara, a gente explorou, às vezes, até mais recente, num artigo que foi publicado no final do ano passado, que vai tratar um pouco assim, dessa ideia das hierarquias raciais funcionando na instituição a partir dessa conservação de modelos mais excludentes da diferença, sabe? Na dissertação, eu entendo assim que os reflexos permearam mais uma autorreflexão das trajetórias desses docentes, sabe? A gente foi convidando eles a pensarem, né? Eles e elas que participaram e colaboraram conosco, naquilo que foi a construção da própria trajetória, o acesso a direitos fundamentais na infância, a bens culturais na educação de qualidade que eles tiveram acesso, a própria condição protegida, né? Às vezes de não viver violências, o apoio emocional que tiveram, são marcadores que vão, assim, ser, dentro da experiência dos estudos de raça, assim, marcar uma certa diferença dessas trajetórias. E aí a percepção desses docentes muitas vezes traziam, inclusive, essa experiência da raça não fazer diferença na sua trajetória. Então, isso é uma das questões para os estudos da branquitude que vão indicando, né, onde que raça não representa o seu fenótipo, a sua estética, né, não significa obstáculos para a sua trajetória. Então, ela apareceu aí a partir desse percurso do docente ou da docente, aparece também nesse lugar de raça não ser ao mesmo tempo um empecilho, né? E aí com muita dificuldade de pensar que se não há empecilho, então talvez esse seja um significante de privilégios, né? Podemos dizer assim. E aponta também aspectos da organização da instituição. Então, apareceu na própria composição da UFOP, então vamos pensar do ensino superior, mas a UFOP está dentro desse perfil, né? Ser majoritariamente branca, ao mesmo tempo que essa situação se inverte quando a gente pensa em serviços terceirizados que a universidade tem. Alguns professores trouxeram nos critérios de bolsas adotados, então tem alguns critérios que vão fazer manutenção nessas hierarquias, que vão estar ligados a trajetórias diferentes, né? Apareceu no pertencimento racial, nas tensões do pertencimento racial do próprio docente,
e que tá nesse lugar aí de estar mais atrelado à identidade de docente do que entre os pares, né? Num paralelo, ainda que a gente tenha usado isso. Professora Margarete, a pergunta agora é: qual é o perfil racial do corpo docente da UFOP? Bom, a Adelina, na pesquisa dela, detectou que um dos fatores complicados da pesquisa é exatamente o aporte dos dados, né, na própria universidade. A gente deparou com uma questão muito séria, porque nem na pergunta inicial do nosso perfil profissional, como professores e professoras da UFOP, constava o requisito raça. Né, eu cheguei a comentar com ela que eu mesma nunca tinha preenchido nesse formulário a questão do quesito raça. E, durante a nossa pesquisa, durante esse trabalho, nós tivemos a oportunidade de comentar isso, né, com o pessoal da Progep, que cuida dessa parte da gestão de pessoas na UFOP, e eu nem sei se a Adelina já sabe, mas o quesito raça foi incluído, né, recentemente no formulário. Esse ano eu fiz a atualização do cadastro e o quesito já está lá. Então, digamos que isso foi um efeito positivo, né, da interferência e da pesquisa, porque certamente a Adelina foi incansável na busca dos dados, e a nossa hipótese inicial também é que esse perfil, então, ele majoritariamente no ensino superior, por outras pesquisas que a gente já leu, ele é majoritariamente branco. Né? E mesmo quando tem a resposta, a questão de ser pardo nas classificações, a gente sabe que esse pardo esconde, né, boa parte das identidades raciais aí no Brasil, né? Aqui no Brasil. Então, a gente precisa ir fazendo a pergunta correta para também conseguir ter uma resposta mais fidedigna, né, desse perfil dos professores do ensino superior, mas a gente sabe que por essa dificuldade aí, né, e como disse a Adelina, muito em função de um certo privilégio, né, de quem acessa o ensino superior e as políticas públicas do ensino superior, provavelmente nós temos uma maioria, né, de perfil de professores e professoras brancas, e não ainda, né, não esse perfil fidedigno aí em relação às pessoas negras e pardas. Isso aí, a palavra, Margarete, eu acho que é desse ponto, desse contraste mesmo, né, da gente pensar que isso não é perguntado, então a gente não tem o dado, né, e essa diferença hoje que é pensar a política de ação afirmativa para os docentes e também pensar a reserva de vagas, né, que às vezes trata como se fosse sinônimo, né, e aí a pesquisa da Isabela, um outro orientando da Margarete, traz um pouco essa diferença que envolve, né, o acesso. Às vezes, o monitoramento apenas pela política de reserva de vagas não vai dar dimensão de quão diversa é essa universidade, por conta de você pode ter acesso por essa política ou ampla concorrência, né? E aí é muito importante que, além dessa... Gostei da novidade, né? Saber que já está incluído. Eu vi na minha UFOP que está disponibilizado para ampla consulta, né? Então, foi outra diferença. Antes a gente conseguia ver os dos alunos, mas não conseguia fazer os dos docentes. Então, já consultei recentemente e vi que está público, né? Gostei de saber. E essa delicadeza do perfil essas perguntas precisarem ser feitas para a gente conseguir ter as respostas mais fidedignas aí, fazendo as palavras da Margarete. Continuando, então, né, também é comentado durante o artigo ideias e políticas eugenistas que foram difundidas no país e migraram do campo científico para as políticas de educação. E aí eu queria, Margarete, que você pudesse falar um pouquinho sobre o que são essas políticas e como elas se perpetuam no ambiente acadêmico. Essas políticas eugenistas, a gente pode marcar o início delas ali nos anos 20, né, dos anos 20 aos anos 30, coincidindo um pouco com o crescimento também das escolas públicas brasileiras, né? Então, a gente tem uma certa coincidência nessa entrada do acesso da criança à escola pública com o movimento eugenista, né? Que é um movimento que visava, em última instância, o branqueamento da raça, né? Uma certa ideia de que
uma raça pura, uma raça branca, né, uma raça não mestiça, como já era característica brasileira no início dos anos 20, 30, que essa raça pura pudesse aprender melhor, né, pudesse frequentar melhor a escola, pudesse ter índices de sucesso melhores, né? Então, essa ideia por trás da questão do eugenismo significou a segregação de negros, de pobres, né? O atrelamento dessa população negra e pobre à ideia de uma raça deficiente, né? Uma raça que não aprendia, uma raça que deveria ser relegada, né, e delegada a segundo e terceiro plano, e muitas vezes, então, essas crianças e adolescentes não tinham acesso à escolarização, né, já de saída, porque eram aplicados testes bastante complexos, né, para a nossa realidade cultural, e esses testes importados da Europa, muitas vezes, excluíam a criança logo na entrada da escola, né? E geralmente a criança negra e pobre, como a gente consegue apurar por todas as pesquisas, né, que foram feitas a partir de então, a gente tem isso comprovado, isso não é uma invenção nossa, né, da psicologia, isso é real, isso aconteceu de fato, inclusive é um dos grandes problemas da parceria da psicologia com essa questão, né? Eu e a Adelina somos psicólogas de formação, e nós sabemos que o nosso Conselho Federal sempre faz muitas críticas, né, a essa parceria da psicologia com uma segregação, não é, racial, uma segregação de crianças que não aprendem, né? Essa relação de criança que não aprende geralmente está atrelada à questão racial e à pobreza no Brasil, né? Então, nós sabemos dessa crítica contundente que o nosso conselho faz à nossa área, né? E que nós, ao longo dos anos 70, os anos 80, 90, né, e até agora, nós estamos trabalhando para tentar mudar essa concepção, né, compreendendo que o racismo no Brasil é estrutural, que crianças e adolescentes não devem ser excluídas, obviamente, né, por uma condição física e mental, né? Quer dizer, as condições de aprendizagem hoje elas envolvem a discussão da inclusão, né? Que é uma questão bastante cara para nós no momento atual, e atualmente nós rechaçamos veementemente toda a discussão, né, desse início aí das políticas dos anos 30, dos anos 20 aos anos 30, que se estende, a gente tem resquícios disso, né, até hoje na política pública, com essa ideia de que você deve separar crianças, né, então criança que aprende, criança que não aprende, sala especial, classe especial, né, escola especial para criança que não aprende, então até hoje a gente vive os resquícios dessa ideia inicial da eugenia. Adelina, não sei se quer complementar. Obrigada, Margarete. Complementar, porque eu a vejo como minha colega de profissão, né? Ela é psicóloga também, sim. E é importante que a gente sempre pense, né, Adelina, nessa contribuição negativa que a psicologia deu durante muito tempo, né, para o campo educacional, e agora, nos últimos anos, uma tentativa de reversão, né, dessa concepção da psicologia em relação à educação. Contemplada, Margarete. Estou aqui como aluna e como colega, mas assim, muito contemplada por os pontos que você toca. Feliz de te ouvir. Adelina, agora a pergunta para você. Em um dos capítulos é debatida a função das políticas afirmativas e seus limites diante da subjetividade. Quais são essas limitações e como elas se apresentam na universidade? Acho que até um pouquinho na primeira pergunta eu falo, né? Tem um ditado popular que é leis não alteram os costumes, né? Que a gente começou no processo de escrita discutindo um pouco disso, né? Que a gente tem um rapport teórico e às vezes de legislação, como a Margarete foi colocando aí, até da perspectiva, né, da educação como um direito, a inclusão, né, como um princípio aí da fundamental aí do direito do acesso, né, sem qualquer discriminação.
mas isso não funciona, porque tem entre a lei, né, e a transformação, tem um sujeito ali que precisa ser interpelado, né, ele precisa ser, primeiro se perguntar, se na pesquisa que a gente fez com docentes do ensino superior, esse lugar, de qual que é o seu lugar nessa identidade racial, é tão difícil de ser pensado, né, como é que muitas vezes a gente se coloca nesse lugar, até hierárquico também, de formando professores, né, formando a universidade, forma médico, forma engenheiro, forma professores, né, forma profissionais liberais e aí professores também, como que a gente vai transformar essa sociedade se essas perguntas não são feitas, se a gente não desnaturaliza o nosso lugar aí nessa condição da trajetória. É difícil a gente pensar que mesmo que a gente não tenha construído essa hierarquia racial, quando a gente nasce nessa cultura, né, a gente vai sendo socializada, a nossa subjetividade, a nossa autoestima, a nossa ideia do mundo e de nós mesmos, elas vão construídas nessa tensão, né? Então, os sentidos, eles vão se permeando a Margarete falando da questão da pessoa, né, da inclusão, como uma radicalidade, né, que não se fixa em uma diferença ou outra, né? Então, eu estou pensando como que a linguagem é importante quando a gente fala pessoa deficiente, pessoa com deficiência, né? A partir da mudança de linguagem, nós estamos mudando sentidos, né? E o movimento negro fez isso sobre a raça, né? Pegou um conceito que era para ser inferiorizado, que era para ser inferiorizante, que funcionava numa condição de dividir aspectos psicológicos, intelectuais ali, de hierarquia, né? E começa a construir o seu conceito de raça, né? E aí, como que isso, nos anos 80, e vai se fortalecendo, né? E vai conseguindo compor o pardo como negro, né? Para a gente pensar um movimento de valorização da cultura, da ancestralidade, um corpo também, um corpo quantitativamente falando, para poder pleitear transformações das políticas públicas e institucionais, né? Então, quando a gente fala que as leis têm limites frente à subjetividade, porque essa manutenção da instituição não é o FOP, né? São o corpo docente da UFOP, o corpo discente da UFOP. Então, todo mundo tem um compromisso com esse pacto, né, da branquitude, com os limites, aí, com a ausência de transformação, com a segregação nos moldes que a gente às vezes escuta do mérito, né? São outras linguagens, não são a mesma, não é a mesma ferramenta que a polícia faz na hora que, né, assassina um jovem negro, não é a mesma, né? Mas também como uma sociedade, né, constituída nessa tensão e a partir, né, dessa hierarquia que vai estruturando aí os acessos, a gente precisa se perguntar de que maneira está em nós, porque está, né? Está em mim, está na Sara, está no Samuel, está na Margarete, está nesse lugar que nos colocaram aqui, e a gente tem que abrir mão disso, né? Quando nos aprova enquanto brancos, né? Nos legitima, entrega uma confirmação, né? Assim, então, é muito mais fácil, às vezes, falar do ponto de vista de quem é violentado, né? E pouco se pensa a partir daquele que viola, né? E, de alguma forma, estamos ambos nessa tensão, né? E às vezes a gente não se dá conta que a gente precisa abrir mão dos privilégios, assim como o homem tem sobre a mulher, né? Sobre as interseccionalidades aí que compõem. Acho que é um pouco por aí. A dissertação ela buscou demonstrar um pouquinho, né, como os processos psicológicos de vir a ser em uma sociedade estruturada pelo racismo são obstruídos. Margarete, você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Uhum. No trabalho da Adelina, eu acho importante a gente demarcar um pouco até essa diferença da concepção de subjetividade, né? Que é um trabalho que a gente fez na pesquisa dela, com muito cuidado, muita delicadeza, exatamente porque ela também é profissional da área psi, né? A Adelina é psicóloga clínica, então ela tem uma vertente diferente, né? Ela trabalha com a psicologia humanista, e eu sou psicanalista, né? Então eu estava no lugar de orientadora, mas com esse cuidado, né? Com essa delicadeza aí para não impor a Adelina as concepções do que é a visão da subjetividade na visão da psicanálise, né? Então, digamos que a gente poderia demarcar um pouco essa diferença por uma questão da leitura do inconsciente,
né, que a psicanálise faz, pensando que essa subjetividade é marcada pela incidência de tudo que a gente vive na cultura e no meio, no inconsciente, né? Então, de alguma forma, a subjetividade reage e age a partir dessas incidências, né? E um pouco a abordagem que a Adelina traz na dissertação dela é um pouco a abordagem humanista, né, que ela chama da abordagem centrada na pessoa, que é um pouco a ideia de como que essas psicologias, né, diferente da psicanálise, poderia pensar a incidência dessas questões culturais também na subjetividade, mas digamos que não atingiria totalmente as questões inconscientes, né? Então é muito mais assim as atitudes das pessoas, como é que elas reagem a determinados estigmas, né? A determinadas interrogações que são feitas a elas no cotidiano. Então essa subjetividade ela traz uma marca que é um pouco a marca identitária do sujeito, né? Como é que esse sujeito se vê, como é que ele se percebe. E na pesquisa que a gente faz, então, com professores e professores do ensino superior, de alguma forma a gente percebe que para alguns professores e algumas professoras isso ainda está distante, né, Adelina? Assim, ainda uma certa dificuldade em se enxergar, né, como professores e professores negros. E, ao mesmo tempo, essa marca identitária que muitas vezes se aproxima do conceito de branquitude, né, como a Adelina coloca, porque ele é mais, digamos assim, hegemonicamente legitimado, né, então a gente tem mais dificuldade de contrapor a ele, muitas vezes professores e professoras nem se dão conta, nem percebem, né? Então, digamos assim, que do ponto de vista da leitura psicológica, nesse psíquico de cada professor e de cada professora, muitas vezes há incidência de elementos inconscientes ali, que o professor e a professora nem se dá conta, nem percebe, né? Então, às vezes, entre o que ele fala e, às vezes, o que ele age, tem uma lacuna, né? Tem uma diferença. Mas, de certa forma, na pesquisa da Adelina, ela ficou um pouco mais com essas questões que são visíveis, né? Digamos assim, que são explícitas no discurso dos docentes e das docentes, né? E que deu uma pesquisa maravilhosa, se vocês puderem ler, né, o trabalho de Adelina, é um trabalho de referência na área, um trabalho que está sendo publicado, né, que tem repercussões assim bastante importantes, e eu fico pensando que a pesquisa só tem sentido se ela tiver repercussão, né? Uma boa pesquisa é uma pesquisa que irradia questões, né, que provoca as pessoas para pensarem. Uma pesquisa que fique lá guardada no cemitério das dissertações e teses não nos interessa, né? Então, eu penso que a pesquisa da Adelina ela tem esse efeito, é um efeito muito bacana, né? Já tem quase 2 anos, né, Adelina, que você defendeu, e está assim, reverberando, né? Está produzindo efeitos bastante importantes ainda. Certo, Adelina. Qual a importância da reflexão e diálogo sobre a branquitude e como isso vem ocorrendo no Brasil? Eu acho que a gente já foi falando um pouco disso, né? Que é a gente colocar, se a gente não puder dizer de raça, a gente está muito distante de conseguir transformar, né? Então, quando a gente não consegue nem perguntar qual que é o pertencimento racial por constrangimento, né? Que eu acho que é um pouco quando os formulários não vêm preenchidos, quando esse quesito não pode contar, né? Ou quando ele vem também de uma maneira diferente, né? Do instituído, então o IBGE tem um formato, o INEP tem outro, né? Assim, quando a gente não pode, na escola, perguntar na hora da matrícula para o aluno, né, para o pai, né, que é o pai que autodeclara, né, na verdade aí não é autodeclaração, isso já mostra quanto que a gente está, talvez, muito distante, né, e aí, pensando do ponto de vista da branquitude, né, tem uma autora, Rob DiAngelo, que ela vai dizer desse desconforto racial, né, o quanto que as pessoas brancas tentam adiar a possibilidade de falar disso, porque vai gerar angústia, essa angústia, né, pode diminuir
os privilégios simbólicos e materiais, porque você tem que pensar. Então, pode ser que eu tenha recebido vantagem numa entrevista de emprego, então pode ser que aquela hora que a pessoa falou que eu gostou do que eu produzi, ela pode estar me confirmando, né, por conta desses elementos que podem não estar tão prontos ali, mas que a gente vai aprendendo a partir dos modelos aí das representações, vamos dizer assim, para usar mais uma palavra do que uma teoria, que vai nos colando com a imagem de saber, uma imagem de beleza, uma imagem, né, de eficiência. Então, quando a gente começa a pensar que o ensino superior, né, e a Nilma Lino fala isso, durante muito tempo a ciência foi responsável, as universidades, para poder disseminar esse conhecimento que é eugenista, né, e eugenista. Então, de alguma forma, a gente precisa furar essa dureza. E a educação é um campo que tem se aberto muito mais do que a psicologia, se a gente for pensar em tempos e volume de produção, e outras ciências, né, que são muito mais fechadas. Então, acho que é um campo, né, que a gente não pode, apesar dessas dificuldades, dizer que não é aberto, né, para esse debate das relações étnico-raciais. Pelo contrário, eu acredito que seja protagonista, né, mas como que é mais fácil, às vezes, nos ensinos, no programa de pós-graduação, como foi a dissertação, né, a minha primeira no programa que debate isso, assim, estudar a educação básica do que estudar o ensino superior. Ainda é o modelo hierárquico, né? Ainda é pensar por que a gente pode ir lá e dizer que a Lei 10.639, que é a Lei da Obrigatoriedade do Ensino da Cultura História Afro-Brasileira, ou a de obrigatoriedade da cultura indígena, a gente pode parar aqui no nosso lugar confortável do ensino superior e confortável, né? Por conta dos privilégios que é essa etapa de ensino, né? Quanto a salário, quanto a acesso a conhecimento, encontros interinstitucionais, né? E uma professora de educação básica, de uma escola pequena, como nós estamos falando aqui, Mariana, né? Assim, que às vezes vai ter aí, tá na zona rural, vão ter outros desafios, a gente pode fazer nesse mesmo peso essa cobrança. Então, acho que essa está aí a importância desse estudo, né? A gente está falando de um projeto de sociedade, de novos pactos pedagógicos, novos pactos sociais, que é da inclusão em ato, que não é ela só na lei, que não é ela só, né, na retórica. Eu acho que aí a Margareth pode, né, se quiser colocar também essas questões, assim, mas para mim, né, eu fico acalorada de falar, porque os desafios no dia a dia são muito grandes, né, são no atendimento às crianças e adolescentes, nas políticas intersetoriais, que é onde atuo também, enfim, na pesquisa, né, enfim, e olha, nesse ponto de ser uma, né, Margareth, que é professora, que forma professoras, né, que forma pesquisadoras, deve ter outros aí. Nós vivenciamos essas questões também na época da queda da barragem, né, Adelina? Porque nós vimos de perto essas questões discriminatórias com as escolas e com as crianças, né, de Mariana, de Bento Rodrigues, né? Também, de novo, demarcada pela questão racial, né? Lembro muito daquele exemplo dos livros, né, que foram mandados para a escola e que as crianças acabaram reivindicando, as crianças brancas também reivindicando os livros, né, que eram destinados para as crianças que tinham sofrido a questão da queda da barragem, né? Quer dizer, isso se tornou um objeto de disputa, né, entre crianças brancas e crianças negras ali, né? Não entendendo a gravidade da situação, né? Tudo aquilo que aconteceu e que está aí reverberando até hoje, né? Sem uma resolução clara, né? Então, acho que essas questões que a Adelina trouxe numa pesquisa específica sobre a questão do ensino superior, ela está em todo lugar, né? Na nossa sociedade, em diversas modalidades, né? Em diversas possibilidades de atuação nossa, e a gente precisa ir descortinando, né, essas atuações, essas possibilidades aí de falar sobre isso, né? Que eram temas até então muito invisibilizados, e agir em torno dessa questão de forma coerente, né? Então, isso que a Adelina traz é muito importante, assim, a gente aliar essa implicação subjetiva, né, de cada um de nós, brancos e negros, pardos, indígenas, né, com uma questão que é de todos nós, né, que não é só mais uma questão específica de pessoas de cor,
né, mas que é uma questão que atinge a todos e todas aí de uma forma muito contundente. Bom, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês para conversar com a gente a respeito desse tema, que é muito importante, como vocês já citaram, né? E que é também muito necessário para se ampliar o diálogo, né? E aí eu abro o espaço para vocês fazerem suas considerações finais, já chegando ao final aí do nosso bate-papo, né? Eu queria Sara, convidar todos e todas para conhecer o nosso programa de pós-graduação em educação, né? A linha Desigualdades, Diversidades, Diferença e Práticas Educativas Inclusivas, né? Uma linha que vários de nós, professores e professoras, temos enfrentado temáticas relacionadas, né, à questão das desigualdades e das diversidades e da diferença, né, e das práticas educativas inclusivas, tentando transformar um pouco o saber, né, em torno desses temas que foram invisibilizados durante muito tempo, né? E também no mestrado em Direito, onde a gente interfere um pouco também nessa possibilidade de uma legislação mais aberta, né, que contemple essas questões da diversidade, da diferença subjetiva em legislações que geralmente são tão universalizantes e excludentes, né? Então, eu também estou lá no mestrado em Direito, tentando aí trabalhar um pouco com essas temáticas também da diversidade e da diferença. Fica o nosso convite aí para vocês chegarem mais perto, né? E do grupo de pesquisa Caleidoscópio, que eu coordeno, que a Adelina faz parte também, e estão todos e todas convidados aí a participarem. Obrigada, Sara, obrigada, Samuel. E obrigada, Adelina, né? Que é uma delícia estar em contato com ela de novo. Obrigada a você por deixar também encerrar, né? Assim, até atropelei sua fala, me desculpa. Mas agradecer, né? Primeiro, esse compromisso de fazer circular a pesquisa, que estou vendo que é um compromisso também da universidade, né? Que bom ter vocês, ter o programa de vocês, nessa linguagem diferente, que é vídeo, que é, né? Que tem a própria dissertação que pode ser consultada no repositório, podcast, né? A mediação da Sara Samuel foi muito agradável a nossa conversa. Espero termos outras possibilidades. Aí vou seguir a página de vocês também para escutar as outras coisas legais aí que a universidade está produzindo. Foi um prazer estar com você também, Margarete. Obrigada. Então, ficamos por aqui com mais um episódio do Rádio Ciência, com a apresentação de Sara Lambert e Samuel Reis, edição e sonoplastia de Alexandre Coelho e a produção é de Alexandre Coelho Melo. A direção geral de Adriana Moreira. Para você que nos acompanhou até aqui, faço convite para conhecer as novas produções da Rádio FOP Educativa por meio do site radio.fop.br e das nossas redes sociais. Nosso Instagram é @radiofop e no Facebook Rádio FOP. Nos principais tocadores de podcast é só procurar por o Fopcast. Até a nossa próxima edição.